Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu espero que você esteja aí bem guardadinho, viu? Na reclusão, como todos estamos, né? Seguindo direitinho as orientações aí das autoridades sanitárias, da Organização Mundial de Saúde, e para que a gente possa aguardar com muita paciência, o fim dessa pandemia aí que nos assola, né? Eu só um posicionamento a respeito disso, né? Eu tenho muita fé, sabe? Tenho acreditado e estou muito esperançoso de que isso tudo está delimitando, demarcando o início de uma nova era. Eu estou certo disso. A gente vai viver nos próximos tempos, né? Um novo modelo de civilização, né, que certamente começa a se desenhar daqui para frente, viu? Você é parte disso, somos parte disso, né? Principalmente você, mais jovem, né? Vai vivenciar e vai participar desse processo aí de transformação que eu tenho certeza uma sociedade muito melhor vai nascer daí, em todos os aspectos, viu? Político, social, cultural, econômico, certamente um novo mundo está nascendo aí e vamos ajudar a construir isso, viu? A gente conta muito com a sua juventude, tá bom? É isso. Acho, claro, isso tudo é muito ruim, né? Eu estar aqui, por exemplo, à distância, tentando transmitir um conteúdo, né, um conhecimento para você, é muito ruim. Para nós professores não é bom, né? A gente gosta muito de olhar no rostinho de vocês, né? De cada um. A gente sabe até quando você está ou não entendendo, né, a explicação, o conteúdo. Mas enfim, é o que nos está posto, não é isso? Mas por outro lado, existe uma coisa positiva, eu acho que você vai me entender, é que talvez pela primeira vez na sua vida escolar você esteja verdadeiramente estudando da forma como a gente entende que deveria ser sempre o estudo em casa, né? Aquela coisa solitária. Você, o seu material e você, as suas aulas, não é? O exercício, a leitura, a anotação, isso é muito importante. Então, dentre as coisas positivas, né, que a gente pode tirar disso aí, é exatamente isso, quer dizer, tomara, né, que você esteja aprendendo, né, estudar solitariamente. E isso é o estudo, né? Ele deve ser assim. É bom que ele seja assim, viu? No silêncio aí da sua reclusão, viu? Então é isso. O pessoal está trabalhando muito, viu? Seus professores estão trabalhando demais, você não tem ideia. É uma coisa maluca. O velhinho aqui fica até perdido, viu? No meio da correria desse pessoal, cada um no seu canto e correndo muito para produzir as coisas para você, viu? Te instrumentalizar, né, para que você estude aí à distância, tá bom? É isso e pode contar com a gente, conta com o pessoal todo aí, tá bom? Moçada, professor Breno e eu estivemos conversando, né? E o professor Breno acha de bom tom, né, que a gente faça algumas coisas adicionais aí na sociologia. Ele muito proximamente, aí nas próximas aulas dele, deve começar a tratar dos pensadores da sociologia, né? Comte, Durkheim, Marx, Weber. E como estão entrando nessa fase aí de estudo dos pensadores da sociologia, né, dos grandes nomes da sociologia, os clássicos, a gente vai fazer aqui, nessa nossa conversa, uma retomada de toda aquela contextualização, né? E os preâmbulos, quer dizer, as raízes do surgimento da sociologia, a construção do mundo em que a sociologia foi gestada,
Tá? E aí eu me proponho a fazer aqui, isso é muito bom, sobretudo em função daquilo que está acontecendo hoje, não é? A gente espera que isso possa aparecer em vestibulares, inclusive, tá? Que são essas reflexões sobre a modernidade, tá? E as revoluções burguesas, notadamente a Revolução Francesa e os seus efeitos no século XIX, que é exatamente quando vai surgir a sociologia como uma ciência. Tudo bem? Podemos começar essa retomada com alguns outros conceitos? Então vamos lá. Bom, primeiro quero te dizer que esse conceito de modernidade, quer dizer, ele é usado na história e em outras disciplinas, por exemplo, na sociologia, com sentidos diferentes. Tá? A expressão moderno, né, quem primeiro se referiu ao tempo em que vivia como sendo um tempo moderno, foram aqueles pensadores, literatos, artistas, cientistas da época do Renascimento, século XVI. Né? Já em final do século XV, 1400 e finalzinho lá, início do século XVI, 1500 e bolinha, os caras já falavam disso, referiam-se ao seu tempo como sendo um tempo moderno. Né? E o tempo moderno é aquele tempo onde se produz coisa nova. Né? Estamos vivendo o novo. É um novo tempo, é um novo período. Nós somos modernos. Isso explica em grande medida, olha que coisa interessante, por que a modernidade, ou o conceito de modernidade, ele nunca envelhece. Quer dizer, hoje nós dizemos, nós podemos dizer assim, tranquilamente, que nós somos modernos. Em relação a quê? Em relação àquilo que foi passado, aquilo que está lá atrás. Então nós ainda estamos na modernidade para a sociologia. Lá no século XVI, os pensadores do Renascimento, eles referiam a Idade Média como uma coisa passada, antiga, sabe como é, né? Chamou-se até de Idade das Trevas, você deve se lembrar disso, né? É um tempo passado, é um tempo que foi. Nós somos a modernidade, nós somos o homem moderno, somos nós, quer dizer, eu sou o homem moderno, eu sou o novo. Né? Nesse sentido, a gente também pode dizer que nós somos homens novos. Né? Nós também vivemos uma modernidade, a nossa modernidade. Entendeu que o termo não envelhece nunca, não? Ele pode ser usado indefinidamente, em qualquer época. Né? Só que para a história, para o historiador, a modernidade ela tem balizas, ela tem marcos cronológicos definidos. Então, para o historiador, a modernidade, ou a idade moderna, a história moderna, ela começa em 1453, queda de Constantinopla, e se estende até a Revolução Francesa, 1789. É aquela divisão que se faz, né? Aquela divisão cronológica da história por períodos, né? Pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Assim o historiador trata a modernidade. Para a modernidade do historiador, né? A Revolução Francesa é um marco. Assim como o marco final, né? Assim como o marco inicial é a queda de Constantinopla. Ficou claro isso, não? Isso é para o historiador, tá? Já para a sociologia, veja bem, o marco divisório, essa baliza, né, que aí já não é mais uma coisa cronológica, até é, mas é de uma época. Né, quer dizer, começa a modernidade, vamos falar dela agora, quando para o sociólogo e mesmo para o filósofo, quando começa? No momento, ou num contexto, ou num período, em que se desfaz laços de tradição e de religiosidade. Quer dizer, onde há uma quebra abrupta de conceitos de ordem de elementos culturais, por exemplo. Da tradição, do que é velho. Então, hábitos, costumes, elementos, valores culturais, de mentalidade, entendeu? E religiosos. Então, aí você deve entender que a Idade Moderna, quer dizer, o início da Idade Moderna, a modernidade, o renascimento cultural, por exemplo, ele é certamente o maior movimento de transformação ideológica e mental da história da humanidade. Porque com a modernidade,
1400 e alguma coisa, 1500 e Guaraná com rolha, o mundo europeu, né? Ele sofreu transformações profundas em todos os setores da vida, e essas transformações é que vão moldar o homem dos séculos vindouros, até hoje, ou até muito recentemente, desculpa. Porque até muito recentemente nós vivíamos a modernidade sociológica, a modernidade filosófica. Hoje falamos numa pós-modernidade. Já estamos vivendo um período de pós-modernidade. Aquele mundo lá atrás parece que já o ciclo dele já se encerrou. Nós estaremos, a partir de um tempo para cá, começamos a construir novos laços de tradição e de religiosidade. Não sei se ficou claro isso, gente, ou não. Entendeu? Então, para o sociólogo, para o filósofo, a modernidade vem até agora mesmo. Até o século XX. Daí, determinado momento para cá, a sociedade vem sofrendo, a sociedade ocidental, né, vem sofrendo tamanhas transformações que estaremos construindo um mundo com novos laços culturais. Ficou claro, não? Sim? Legal. Então vamos lá. Sendo assim, nós temos que considerar que, vamos dizer, a concepção do nosso mundo, a concepção desse mundo mental, dessa forma de organização da vida que nós vivemos, ela foi muito importante, a construção desse mundo foi muito importante o século XVIII, tempo do iluminismo. É por isso que o Breno, ele cuidou tanto disso com você. A importância do iluminismo para a construção desse mundo moderno, para a construção da modernidade, para a construção do mundo em que nós vivemos. Muito importante. Mas a gente pode buscar as raízes disso aí tudo lá no Renascimento Cultural. Vamos pensar que essa modernidade, a modernidade, esse mundo nosso, que é o mundo da sociologia, ele tenha, imagina que ele seja um serzinho, vai. Tá? Ele é um serzinho, ele nasceu no século XIX. Nasceu e começou a crescer, ficou mocinho no século XIX. A sua concepção, quer dizer, mamãe dele ficou grávida lá no Renascimento. Porque ali serão produzidos os fundamentos daquilo que vai gerar o mundo agora. Né? Então, por exemplo, essa coisa do antropocentrismo, né? O individualismo. Por algumas turmas a gente falou do individualismo. Né? Esse individualismo que nós carregamos ainda, desde aquele tempo, esse individualismo, essa ideia do individualismo, ela vai amadurecendo e crescendo com o passar do tempo. Até que hoje, por exemplo, nós nos individualizamos a tal ponto que nós nos tornamos solitários. Né? Notadamente a sua geração, que é a última. Né? A geração de vocês e mesmo das crianças de hoje, elas vivem mais dentro do quarto. Não é? Sozinhos, à frente de um computador, solitário, sem contato com ninguém. Se isola, né? Em função dessa exacerbação da prática dessa ideia do individualismo. Né? Em algumas turmas eu cheguei até a mencionar, né, que esse individualismo ele vai, na minha opinião e de alguns outros historiadores, né, e sociólogos, que esse individualismo ele vai produzir um dos sentimentos mais nefastos, ou uma ideia das mais nefastas que essa modernidade produziu, que é aquela ideia de que o importante é ser feliz. Lembram disso? O importante é ser feliz, o importante é ser feliz, o importante é ser feliz. Quer dizer, todo mundo carrega isso, né? E em nome dessa importância, né, que há em ser feliz e só ser feliz, as pessoas acabam fazendo qualquer coisa. Vale tudo para ser feliz. Né? Inclusive ir embora desse mundo. Né? Eu não consigo ser feliz, então eu vou desistir. É mais ou menos isso. Tá? Então, repara, uma coisa
que é um elemento constitutivo. O experimentalismo, por exemplo. Os caras lá do Renascimento no século XVI, 1500 e bolinha, eles começam a falar nisso. Temos que experimentar. Nós não podemos só emitir opinião sobre aquilo que acontece no universo e dizer isso aqui é um conhecimento, é uma verdade. Não é verdade. Tem que experimentar, né? Tem que se embasar, né? Sabe? Para poder confirmar o conhecimento. O hedonismo, essa busca incessante do prazer. Olha só, olha como é com esse mundão aqui, né? Essa modernidade que a gente vive, ela tem suas raízes no Renascimento mesmo. Tá? Nessa época já começa, por exemplo, essa superação de ideias do cosmos harmônico, né? Que vem lá da Idade Média. Sabe? Tudo é sólido. Né? A vida não muda. Né? Quer dizer, o sol está paradinho lá, a terra está paradinha. A sociedade, né, ela é hierarquizada com suas camadinhas lá que não mudam nunca. O clero é o clero, o servo é o servo, a nobreza é a nobreza, o senhor feudal é o senhor feudal, as leis são essas e nada muda, nem na sociedade nem no universo. As coisas estão prontas, postas, segundo os desígnios de Deus, né? Aquela coisa mística, ela prevalece lá na Idade Média. Esse momento do Renascimento é quando isso aí começa a ser destruído, cara. Essa ideia, essa mentalidade, ela começa a ser destruída lentamente, já no Renascimento, por conta desses princípios aí fundamentais. Tá? Não esqueça que é no Renascimento que surge a cidade moderna, a cidade constituída como nós conhecemos hoje, é uma cidade renascentista. Lembra do renascimento urbano, comercial, final da Idade Média? Essa cidade é completamente diferente das outras cidades que existiram na história. Cidade grega, por exemplo. Né? Há uma diferença muito grande entre elas. Né? Então essa urbanidade que surgiu lá no Renascimento, né, no processo de urbanização crescente, ele vai se tornar crescente e desenfreado a partir do século XVII e XVIII. Tá? Mas começou no Renascimento, a concepção da modernidade. Aí. Tá? E o exemplo, né, melhor de grandes transformações mentais, né, que vai começar no Renascimento cultural, é o exemplo da Reforma Protestante, ou das reformas religiosas, né? Mais de uma. Lembro que tem até uma tentativa de reforma católica contra a reforma. O que essa reforma religiosa significa? Ela significa a superação das velhas estruturas religiosas da Idade Média, ou seja, o combate à Igreja Católica, que é a igreja que predomina na Idade Média. É a igreja que controla a vida. O funcionamento da sociedade é quase que inteiramente determinado pela Igreja Católica, pelas imposições da Igreja Católica, seus dogmas e etc. Martinho Lutero, por exemplo, em 1517, vai bater nisso. Lembra-se que ele publica 95 teses contra práticas da Igreja Católica. E se você pegar os elementos do protestantismo, notadamente do João Calvino, lembra? Lutero, Calvino, Henrique VIII, lembra? Sobretudo a do Calvino, já aparece, ou já aparecem na teologia calvinista elementos que vão se intensificar ou se aprofundar nos séculos seguintes, como os princípios da Revolução Francesa. Lembre-se que o Calvino, quando ele fala de salvação da alma, ele fala de predestinação. Não é? Predestinação. Você já nasce predestinado. Deus determina a sua salvação, a sua danação quando você nasce. No entretanto, você pode mudar isso ao longo da sua vida. É uma opção pessoal. Sua. Você pode, a partir do seu trabalho, prosperar. Porque Deus, na sua infinita bondade, te concede essa possibilidade.
Se você, o sinal da sua salvação é exatamente a sua prosperidade. Então você pode optar por prosperar, desde que você trabalhe, poupe, trabalhe, poupe, trabalhe, poupe, você prospera. Prosperando é o sinal da salvação. Veja que aí você já encontra princípios ou ideias, né, ou ideais, como de liberdade, de igualdade, por exemplo, somos todos iguais. E de fraternidade, que a religião sempre tem, não é? A salvação aí, né, ela é a sua salvação. Eu vou me salvar, eu vou prosperar, eu vou... Veja, a salvação minha. Não se trata de salvar a humanidade nem salvar o outro. Salvar a mim. Olha o individualismo presente também nessas concepções das reformas religiosas. Né? Bom, século seguinte, ó, século XVII, tá? Ali atrás a gente estava no século XVI, anos 1500 e pouquinho. Século XVII. Aquilo tudo vai se aprofundar. Esse período, vamos dizer, que é o período de gestação. Lembra que aqui atrás, século XVI, a modernidade foi concebida. Mamãe ficou grávida. Aqui, vai estar o período de gestação dela. Mamãe agora vai gestar o mundo novo, vai gestar a modernidade. E aí aquilo que eram os princípios da Renascença, eles se tornam mais consistentes, quer dizer, esse é o período de aprofundamento, de intensificação daquelas ideias que foram propostas ali atrás. Então a ideia do universo infinito, ela se sobrepõe àquela anterior do universo finito e provoca transformações com produção de leis. Leis. Veja, Leonardo da Vinci, ele projetou alguns instrumentos. Ele projetou. Produziu-se na prática muito pouco. No século XVII, que é o tempo dessa revolução científica, anos 1600, as coisas começam a ser produzidas. A partir do quê? A partir de pesquisas, experimentos. Lembra do experimentalismo, da experimentação. Aqui já se faz experiências, aqui já se compila dados e produz-se. A quantidade de inventos, por exemplo, da Europa do século XVII é muito grande. Fiz até algumas anotações aí, eu não estou enxergando não, mas talvez dê para você ver, né? Então, por exemplo, motor a pistão, telescópio, o barômetro, tudo foi inventado, são invenções dos anos 1600. Isso foi inventado com o quê? Com produção de conhecimento. Produção de conhecimento a partir do pensamento. Atenção, uma expressão que eu deixei para... Eu não usei lá, mas deixei para usar aqui, porque agora é que essa ideia se aprofunda através do pensamento. Observação, pensamento, experimentação, formulação da ideia, conclusão, confirmação a partir do pensamento. Eu estou falando de um conceito chamado razão. O racionalismo aqui ele já é levado a plano superior, já existe lá atrás. Lembre-se do antropocentrismo renascentista. Mas aqui esse racionalismo ele é usado de uma forma fundamentada para a produção de conhecimentos novos, produção de leis. É aqui que está Newton. Lei da gravidade, a inércia, entendeu? Já se começa a produzir o conhecimento, já começa a se produzir ciência. Aqui você já pode falar de física, você já pode falar de química. E se ficou claro, gente, ou não? Em todo esse momento, esse é um mundo que está se chocando do ponto de vista cultural com a religião. Está se chocando com as tradições. Veja, lá no Renascimento, no século XVI, no período anterior aí, o que havia? Havia grupos racionalistas antropocêntricos, defendendo que o homem é o centro, o homem deve estar no centro da produção do conhecimento.
Mas ele se choca com a Igreja Católica, que lá ainda é muito poderosa. Então a Igreja ainda reprime muito. No Renascimento, na Revolução Científica do século XVII, os cientistas já se impõem, eles já em muitos momentos eles se sobrepõem à Igreja, eles derrotam a Igreja com suas teorias. Isso é o século XVII, anos 1600. Tanto que produzem conhecimento. É certo que ainda vai ter perseguição. Galileu, não é? Galileu foi forçado a negar seus princípios, né, pela Igreja Católica. Mas ainda assim, esses cientistas, né, dessa revolução do século XVII, eles vão se impor sobre a Igreja. Tá? E aí já se passa a pensar, por exemplo, no mundo da produção. Como assim, Geofuso? A aplicação do conhecimento científico na produção de coisas. Vou repetir. A utilização do conhecimento científico para a produção de coisas. Que coisas? Aquilo que se chama de mercadoria. Isso tudo que está acontecendo no século XVI, século XVII, inclui uma classe social nascida na Baixa Idade Média, que foi concebida na Idade Média, e que vai ter a sua gestação também nesse período, que é a burguesia. E burguesia faz comércio, burguesia guarda dinheiro, banco, e burguesia produz. Nesse momento, o século XVII, a Revolução Científica se torna um instrumento muito importante para essa burguesia, que quer também produzir coisas, ela quer produzir mercadorias. Então vamos pensar coisas novas, racionalizar, pensar coisas novas que possam ser utilizadas no âmbito da produção de coisas. Isso é o século XVII. O século XVIII, o século XVIII já é o século das revoluções. Essa burguesia nascida na Baixa Idade Média, gestada lá. Essa burguesia que se fortaleceu, cresceu na Idade Moderna no século XVI. No XVII ela percebe que pode usar a ciência a seu favor. Ela se fortalece muito ao longo dessa modernidade na história, até que lá no século XVIII ela vai acabar de construir isso e materializar a coisa. Geofuso, como se deu esse fortalecimento da burguesia? Vai para a história. Vai para a história. Na história, aquilo que se chama de Idade Moderna na história, você estuda vários temas. Renascimento, reforma religiosa, formação do Estado Nacional Moderno, absolutismo monárquico, expansão marítimo-comercial, colonização da América, expansão do comércio em nível planetário. Olha só. Tudo isso está servindo a quem? Reforma religiosa, renascimento, arte, religião, cultura, literatura. Isso serve a quê? A mudança no campo das ideias. Expansão marítima, colonização, expansão comercial, economia, exploração de colônias, enriquecimento de quem? Dos países europeus, mas exatamente de quem? Da burguesia. Século XVIII é a hora dela. O mundo já está moldado. As pessoas já pensam como ela. Ela já está economicamente fortalecida. É hora de assumir o comando de tudo. É quando acontecem as chamadas revoluções burguesas. E essas revoluções burguesas, às vezes, existem. Normalmente, olha, eu anotei aqui revoluções inglesas, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Século XVIII, tá? E as revoluções inglesas no XVII, olha lá, a época da Revolução Científica. Então as revoluções inglesas são do XVII. Industrial e francesa, século XVIII. Aqui você pode incluir também a independência dos Estados Unidos da América, que em grande medida foi conduzida pela burguesia.
1776, portanto o século XVIII também. Ô Jofuso, mas e Revolução Industrial? É uma revolução de ordem econômica. Revoluções inglesas, revolução política. Independência dos Estados Unidos, uma revolução política. A independência de uma nação, a independência de uma colônia, o nascimento de um Estado nacional. Isso é uma revolução política. Revolução Francesa, a mesma coisa. Então o século XVIII é um século de revoluções. E você pode incluir aí outras revoluções, viu? Ainda do século XVIII. Por exemplo, a independência do Haiti faz parte desse processo aí. Um conjunto de ideias do iluminismo sendo levadas à prática. Atenção, mais uma vez, um conjunto de ideias, aquelas produzidas pelos pensadores ilustrados no século das luzes, que você tão bem viu com o Breno, as ideias produzidas ali serão materializadas. O que foi a independência dos Estados Unidos? A aplicação prática de princípios iluministas. Divisão de poderes do Estado. Constituição. Igualdade de todos perante a lei. Uma lei para todo mundo. Isso é a aplicação prática dos princípios iluministas. Professor, o senhor está na minha frente. Dá licença? Pois não, gente. Aí, José. Prendi, hein? Olha lá. Vai da frente do pessoal. Ô, gente, eu não sei se tá organizando as ideias aí, não. O século XVIII, cara. 17 e 18, pensadores iluministas. O que é isso? É um aprofundamento, daquilo que começou a acontecer lá no Renascimento, século XVI. O iluminismo avança o século XVIII. E aí, os pensadores iluministas, eles não vão fazer a revolução. Alguns ainda eram vivos. Mas eles não vão conduzir essas revoluções. Mas as suas ideias servirão para a produção dessas revoluções. Que, em linhas gerais, significam o quê? A ascensão da burguesia ao poder político. No campo das ideias, o mundo já está mais ou menos pensando como ela. As nações europeias, os países europeus já estão mais ou menos pensando como ela. Ela já construiu um mundo mental à sua imagem e semelhança. Ela já tem, pelo menos, exemplos de um mundo religioso à sua imagem e semelhança. Já existem recursos materiais. Então é hora de materializar a coisa, colocar na prática. É nesse contexto que se desenvolvem essas revoluções. Revoluções inglesas do século XVII, 1640, 1688, Revolução Gloriosa. A Revolução Industrial na Inglaterra, a substituição do artesanato, da manufatura, pela maquinofatura. Entra em cena a máquina na produção de mercadorias, muita mercadoria, e a Revolução Francesa, que é a baliza para o historiador. É aqui que termina, com a Revolução Francesa, né? Termina a Idade Moderna. Começa a Idade Contemporânea, que para o historiador é que a gente vive. Tá? Ela é uma baliza. Tá? Para a sociologia, é a revolução que vai materializar as ideias. Quais ideias? As ideias iluministas. A Revolução Francesa colocou em prática aquilo que se pensou no iluminismo. Só para a gente montar aqui um quadro para a próxima conversa nossa, a Revolução Francesa começa em 1789. Tá? Muito bem. Alguns autores dizem que ela termina em 1799. Último ano, né? Penúltimo ano do século XVIII. Muito bem. Mas outros autores, historiadores, concordam que a Revolução Francesa não termina em 1799 com a ascensão do Napoleão. A Revolução Francesa ela se estende pelo século XIX, num processo histórico extremamente conturbado e que o historiador Éric Robesbal chamou de Era das Revoluções. Mas isso, nosso tempo já estourou, né? Eu vou deixar para uma outra conversa, tá? Próximo assunto, quando eu voltar aqui, é esse aí, Vamos falar da Revolução Francesa,
contextualizá-la, mostrar o seu radicalismo, a partir dali avançar para o século XIX, que é quando se dá a consolidação dessa modernidade, a consolidação desse mundo burguês, urbano, industrial, liberal, iluminista, um mundo onde vai surgir a sociologia como uma nova ciência, como uma ciência social. Eu espero ter... Estou na sua frente de novo, né? Peraí, deixa eu sair da frente, gente. Pronto. Que chique, hein? Eu espero ter contribuído, espero ter ajudado, tá? Te agradeço pela atenção, viu? E eu volto logo para fazer essa outra parte aí, né? Esse século XIX, essa Revolução Francesa, um período extraordinário para se estudar e entender o que é, para que serve, por que existe a sociologia. Tá bom? Grande abraço para você, bons estudos, se cuida, tá? Beijão, até a próxima, gente.